Olá, meu nome é Miriam Coringa, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências Odontológicas da UFRN e vou apresentar o trabalho intitulado A Acurácia de uma Impressora 3D para a Impressão de Modelos Parcialmente Desdentados, que foi orientado pela professora doutora Adriana da Fonte Porto Carreiro, na 26ª Jornada Odontológica da Universidade de Brasília. Na reabilitação oral, os sistemas CAD/CAM e a prototipagem rápida são usadas há anos para a confecção de inlays, coroas e próteses fixas, por exemplo. Mas, recentemente, elas também têm sido utilizadas em etapas para confecções de próteses removíveis, como é o caso das PPEs. Nesse sentido, a implementação do fluxo digital na confecção da estrutura das PPEs se deu principalmente pelo escaneamento e pelo planejamento da prótese, mas ainda apresenta algumas limitações relacionadas ao processamento digital da base da prótese. Por isso, emprega-se ainda, usualmente, um fluxo de trabalho parcialmente digital, com a necessidade de impressão do modelo do trabalho para o processamento da base dessa prótese. No entanto, a acurácia desses modelos ainda depende de alguns fatores, como a aquisição e o processamento das imagens de tecidos duros e moles da boca, envolvidos na fabricação e pós-processamento desses materiais. Além do mais, os modelos obtidos por algumas técnicas de impressão, elas também têm um problema de contração de polimerização. Por esse motivo, estudos recentes eles têm avaliado exatamente a precisão de modelos dentários de arcada total fabricados utilizando diferentes tecnologias. Mas ainda não se tem na literatura estudos que avaliaram a acurácia dos modelos impressos de arcadas parcialmente edêntulas, com a finalidade de confecção de PPRs com fluxo parcialmente digital, que necessitam de modelos precisos para essas etapas de processamento laboratorial da prótese. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi avaliar a acurácia de uma impressora 3D para a impressão de modelos parcialmente desdentados. Ele trata-se de um estudo tipo transversal, no qual se baseou nas diretrizes do Strobe, e teve como critérios de inclusão apresentar obrigatoriamente um incisivo, um canino, um pré-molar e um molar. E eram arquivos em STL de arcos parcialmente desdentados de um laboratório de prótese dentária. Como critérios de exclusão, nós tivemos aqueles arquivos que apresentavam destruição cronória significativa e arquivos onde o escaneamento ele não foi realizado de maneira satisfatória. Com relação às implicações éticas, ele foi submetido ao Comitê de Ética e aprovado sob o número de parecer que está na tela. E um total de 15 arquivos, eles foram então selecionados e incluídos na amostra, e também submetidos aos dois métodos que estamos querendo avaliar, que é o método virtual, o grupo controle, e físico, que foi o grupo teste. Foi utilizada então a impressora 3D para imprimir esses arquivos, e obter esses modelos, através de uma resina de impressão da Printax, seguindo alguns parâmetros que estão expostos aqui na tela, como altura de camada e camada de fixação, por exemplo, e principalmente com a orientação de impressão horizontal. O arquivo STL, então, ele foi utilizado para fazer a mensuração virtual, como eu falei, com a marcação dos pontos no software, que foi o GoInspect, e também a mensuração física, com a marcação dos pontos com a caneta permanente. A marcação desses pontos de referências nesses grupos de dentes foi feito como largura e comprimento, em todos os grupos. Foi avaliado no ângulo médio e disto incisal de anteriores, que vocês podem ver aqui, e ângulo médio e disto oclusal nos posteriores. Para o comprimento de todos os grupos, no incisivo central, a gente avaliava de cervical para incisal e no canino da cervical até o ponto da inserção das duas arestas. Nos premolares, foi de cervical até a ponta de união das duas arestas, vestibular e lingual, e do molar de cervical para a cúspide vestibular e lingual. Com relação ao comprimento oclusal dos posteriores, no premolar foi do ponto mais alto da cúspide vestibular e para a palatina, e no molar do ponto mais alto da cúspide disto vestibular para a mesiolingual. Aqui vocês podem ver nessa figura que o comprimento, a partir das linhas vermelhas, e a largura, as amarelas. Quando a gente avaliou, então, a distância entre os dentes do mesmo arco, foram, então, relatados dessa maneira, como vocês podem ver aqui, e do hemiarco oposto, de um dente ao outro, onde a gente utilizou essa nomenclatura, por exemplo, de 2A1, 2A2, 2A3, que eram números dos dentes. Então, essa mensuração ela foi feita também pela calibração do avaliador de 10 arquivos, onde obtivemos um capa quase perfeito, que variou de 0,86 a 0,98. Quando o avaliador estava calibrado, foi realizada a coleta, um T1, onde foi avaliado 15 arquivos em STL, através dessa mensuração virtual, como eu falei no GoInspect, e os dados anotados em ficha, e após 15 dias, para ter o período de washout, foi avaliado, então, os modelos impressos, no T2, com mensuração física, que foi realizada através de um paquímetro, e os dados anotados em ficha. Os resultados, eles
foram tabulados e analisados no SPSS, e com a não normalidade observada nas medidas lineares e nas distâncias entre os dentes do mesmo hemiarco, foi utilizado o teste de Wilcoxon para avaliar o efeito dessa impressão na exatidão das medidas, certo? E quando se avaliou as distâncias entre os dentes de hemiarcos opostos, foi realizado o teste T pareado, porque ele apresentou uma distribuição normal. Como resultados, então, foram avaliados 15 modelos, de parcialmente desdentados, compostos por 60 dentes, sendo 15 dentes incisivos, caninos, premolares e molares cada. Então, também foram feitas 63 distâncias entre os dentes de hemiarcos opostos, distribuídos em 9 possibilidades de cruzamento entre os hemiarcos avaliados e 26 distâncias entre dentes do mesmo hemiarco em 6 possibilidades de mensuração. Como resultado, nós obtivemos que, na medida das análises lineares por dente, entre o método físico e virtual, somente foi observada diferença significativa quando a largura do molar ela foi analisada. Na análise do comprimento vestibular, quando ele foi verificado, todos os dentes apresentavam medidas lineares fornecidas pelo métodos inferiores ao físico, impactando na avaliação total, que desconsidera individualmente cada dente. Além disso, também foi observado, assim também se mensurou o comprimento, linguagem palavra dos incisivos, nos molares e no valor total. Não foi verificada nenhuma diferença entre as medidas pelo método virtual em comparação ao físico entre hemiarcos opostos e nem entre as distâncias do mesmo hemiarco. E como conclusões, nós tivemos que, com base nos resultados encontrados e nas limitações desse estudo, pôde-se concluir que os modelos parcialmente desdentados confeccionados pela tecnologia 3D, eles podem apresentar distorções lineares entre os dentes, especialmente nas larguras dos molares e no comprimento vestibular lingual palatino dos elementos dentários. E que a impressão 3D, ela parece não alterar significativamente as medições entre os dentes do mesmo hemiarco e de hemiarcos opostos nos modelos parcialmente edêntulos impressos. Essas foram as referências e obrigada.